Vocês falam tanto no sistema, né? Vocês adoram falar de sistema, de campeonato, que a CBF é verde e tudo. Vão lá, coloquem faixas na CBF agora, escrevendo obrigado, Wilton Pereira Sampaio. Agradeçam lá, que lá é o lugar de vocês, entendeu? A CBF é a casa de vocês. Então vocês têm que mudar e sai dali do bairro que vocês estão, ali na Zona Sul do Rio. E também tem que criticar a presidente do Palmeiras, que deixou essa arbitragem ser escalada para o jogo de hoje. Parabéns, Leila. Cadê a sua amizade tão bem? Nossa, o Samir, que ótimo. Nossa, o Samir faz um trabalho. Nossa, que legal mudar o calendário do campeonato. Dane-se. Gol do Flamengo, 2-1, né? E um gol que não aconteceria se a arbitragem tivesse um pouquinho de coragem, né? De não ser caseira, minimamente caseira. E aí depois saiu o terceiro gol do Flamengo, aí realmente erro do Palmeiras. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e agora a gente vai trazer aqui, galera, a mídia palmeirense em prantos, galera, em prantos sim, porque o Flamengo venceu o Palmeiras e a gente vai ver agora eles reclamando muito, revoltados, principalmente da arbitragem, né? Pois é, o jogo virou, né? Para quem tava sendo muito ajudado pela arbitragem, dessa vez estão reclamando, não entendi, né? Mas vamos ver aqui. Foi o que eles falaram após essa partida. Teremos Facincani, teremos vários palmeirenses aí revoltados com essa derrota do Palmeiras. O Flamengo igualou em pontuação, só tem uma vitória a menos, mas agora vai ser até o fim, né? Vai ser briga até o fim. Então já se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like. Créditos na descrição. Vamos ver agora os palmeirenses falando da derrota para o Flamengo. Vamos ver. Vocês vão ter muito trabalho, moderadores, Oliveira Silva, o Zeza, todo mundo que trabalha para cá. Vocês têm a obrigação hoje de bloquear um bando de lixo, que hoje vai ser dia de lixo aparecer por aqui. Então, hoje, como a live também vai ser recheada de curva de rio, né? Já não basta o que aconteceu no Maracanã. Então, vocês hoje, por favor, podem soltar o dedo no bloco para lixos que vão aparecer por aqui, entendeu? Então, gente lixo que vai para live lixo, entendeu? Tem live para lixo, então o lixo tem que ir para live de lixo, entendeu? Que não é o lugar dessa gente hoje aqui, entendeu? Hoje é pra gente falar dessa vergonha, né? Porque eu queria que esses caras hoje, né? Os caras de pau, os caras que ficam chorando por antidoping, ai, nossa, ai, vai tirar a injeção do meu bumbum, ai, vai tirar sangue, ai, o sanguinho, ai, não pode ver o treininho, ai, nossa, o moço, ai, vai ficar vendo meu pipi na hora que eu vou fazer xixi, nossa senhora, ai, meu Deus, pra contra esse tipo de gente, entendeu? Que eu tenho asco desse tipo de gente, então fora daqui, entendeu? Vocês, ó, fora, sumam daqui, entendeu? Vão para a live de vocês, vão para a live do antidoping lá, vão lá comemorar mais uma vez que vocês falam tanto no sistema, né? Vocês adoram falar de sistema, de campeonato, que a CBF é verde e tudo. Vão lá, coloquem faixas na CBF agora, escrevendo obrigado, Wilton Pereira Sampaio. Agradeçam lá, que lá é o lugar de vocês, entendeu? A CBF é a casa de vocês. Então vocês têm que mudar e sai dali do bairro que vocês estão, ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, e muda para Barra da Tijuca de uma vez por todas. Vão lá, ali atrás do Barra Shopping, que é onde é a casa de vocês, a nova sede de vocês é lá. Lá sempre foi a casa de vocês e vai continuar sendo a casa de vocês, entendeu? Lá vocês vão choramingar, lá vocês pedem para não fazer antidoping, lá vocês pedem para fazer um monte de coisa, entendeu? Mas não enche o saco de gente que vem trabalhar e que quer, obviamente, futebol de uma forma muito correta e séria. Vocês conseguiram, parabéns para vocês. Ganharam o jogo, parabéns. Palmeiras teve erros absurdos hoje que a gente vai falar por aqui também. Claro que nós vamos falar de erros absurdos do Palmeiras, é óbvio também. Mas é óbvio que também não pode se deixar levar por essa narrativa imbecil que vão tentar criar, que não foi nada, que o jogo foi normal, que venceu o melhor, e etc e tal, essa patifaria toda. Porque não foi assim. Todo mundo sabe que aquele primeiro lance do jogo mudou completamente a toada da partida. E eu não sabia também que agora valia mata-leão em jogo de futebol. Vale mata-leão? Não sabia que o UFC agora se pratica no Campeonato Brasileiro. Tudo pode, né? Tudo pode. Pode mata-leão antes de jogo, né? O VAR não revisa. Então, pra que o VAR não vai revisar, né? Até onde eu sei o protocolo do VAR, se o árbitro não viu um lance faltoso e que, obviamente, tem que ser revisado, é pra ser chamado, mas não tem problema nenhum. É sempre, quando é a favor do Palmeiras, vocês vêm aqui gritar e espernear. Um monte de franguinha, né? Vocês são um monte de franguinha que vocês vêm aqui espernear. E as franguinhas vêm tudo espernear por aqui. Então não vem espernear coisa nenhuma aqui. Agradeçam o árbitro de vocês. Agradeçam agora o 12º jogador de vocês,
que é isso que vocês são. Sempre foi assim. E não vai ser diferente agora. E aí também tem que criticar a presidente do Palmeiras, que deixou essa arbitragem ser escalada para o jogo de hoje. Parabéns, Leila. Cadê a sua amizade tão bem? Nossa, o Samir, que ótimo. Nossa, o Samir faz um trabalho. Nossa, que legal mudar o calendário do campeonato. Dane-se. Continua sempre sendo escalado árbitro ruim para jogo desse tipo de tamanho. E árbitro que há 8 jogos o Palmeiras não vence, sempre com alguma polêmica em campo. Eu não aguento mais falar desse cidadão. Quando eu falo o nome desse cara, me dá ânsia de vômito. E eu não gosto nem dele como árbitro, muito menos como pessoa. Como pessoa, pior ainda. Porque como pessoa, é esse tipo de profissional que vai apitar um jogo de futebol. Que tem que ser cobrado. Um cara desse tinha que ser banido. Já falei, mas há muito tempo que esse cidadão tinha que ser banido do futebol. Tinha que fazer outra coisa na vida. Vai trabalhar com qualquer outra coisa, menos com futebol. Porque todo jogo que esse cara apita tem cagada homérica. Tem cagada homérica. É inacreditável darem um apito na mão desse cara. É uma irresponsabilidade dar um apito na mão desse cidadão. Uma vergonha dar um apito na mão desse cara. É revoltante. Todo mundo fica aqui com cara de trouxa. Mas fiquem tranquilos. O campeonato ainda tem um líder. E o líder ainda é o Palmeiras. Então, poderiam ter vencido hoje de 150-0, que não ia mudar a liderança do campeonato. E nesta semana tem Libertadores. E o Palmeiras, quinta-feira, vai para um jogo com muita condição de vencer em Quito para encaminhar a vaga dele para a final da Libertadores, se Deus quiser. E eu falei para vocês muitas coisas, que neste domingo, independentemente do que acontecesse no Maracanã, o Palmeiras estava começando a plantar a semente de algo muito frutífero a ser colhido em breve. E se Deus quiser, vai ser um título pesado. Seja do Brasileiro, mas principalmente de uma Libertadores. O que aconteceu hoje vai mudar o semblante do Palmeiras. E vai mudar o semblante de todo mundo. Claro, não vamos deixar de apontar, daqui a pouquinho a gente fala muito a respeito disso, dos erros, de pegar esse jogo, colocar num quadro para fazer tudo aquilo que não tem que ser feito numa decisão. Tudo isso tem que ser colocado. Mas é óbvio que a gente não vai deixar de apontar esse tipo de absurdo que a gente viu no Maracanã. Que agora vale MMA, né? Vale mata-leão. Ou seja, você pegar um jogador e agarrar pelo pescoço, normal, segue o baile, né? Eu nunca vi esse tipo de marcação. Segue o baile, normal, né? E, obviamente, agora também, pênalti, empurra jogador, pisa no tornozelo dos outros, por cima, numa falta claríssima para vermelho, e ainda sobra amarelo para o Maurício. Pior é isso. O cara é pisado, o cara tem nitidamente a imagem por cima, em que ele não foi em nenhum momento na disputa de bola, e ele ainda ganha cartão amarelo, Maurício. Ou seja, depois de tudo isso, ainda tem gente que vai ter a cara de pau de falar o quê de jogo de futebol? Vai falar o quê do que aconteceu no Maracanã hoje? É sempre assim, é normal. Quando ganha na bola, eu sou o primeiro a falar, ganhou na bola. Já ganhou de 3-0 na bola, já ganhou Copa do Brasil, não tem problema nenhum. Quando ganha na bola, eu sou o primeiro a falar. Mas eu tinha certeza, e ao longo da semana, inclusive por isso que eu fiz a live na última sexta-feira com vocês por aqui. Por isso que eu fiz a live sexta-feira. E ainda coloquei na cara da live. Olha quem vai apitar. Já sabemos o que vai acontecer. Da mesma forma, quando eu fiz a live, 2 dias antes para avisar sobre aquela figura nefasta que tentou tirar o Palmeiras da Libertadores no Palmeiras e River. Aquele tal de Andrés Matonte. Árbitros da mesma estirpe. Da mesma estirpe. Figuras que deveriam ser proibidas de trabalhar no futebol. Proibidas. Ainda mais esse Wilton Pereira Sampaio. Eu não sei de onde que inventaram que esse cidadão tem a mínima condição, a mínima decência para ostentar um apito de futebol profissional. Aliás, nem na várzea esse cara deveria trabalhar. Porque ele atrapalharia a várzea. Aliás, na várzea não iam deixar ele trabalhar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas estou gravando aqui após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 3-2 no Maracanã pelo Brasileirão. Um confronto direto pelo topo da tabela, muito embora importante lembrar, a tabela não mudou, tá?
tabela segue a mesma. Palmeiras ainda é líder do campeonato, é verdade, não tem mais a vantagem de pontos, tem a vantagem de vitórias, né? Depois a gente vai ver também como ficou a matemática da coisa. Mas vamos falar do jogo, né, cara? O Palmeiras perdeu e é muito difícil chegar depois de um jogo desse, depois de uma derrota, onde eu não me vejo à vontade pra cornetar o time. Eu não consigo falar, puta, o Palmeiras fez tudo errado, a zaga, isso. Teve erros, tiveram erros do Palmeiras. O Palmeiras errou bastante, mas também acertou bastante e não dá pra gente não falar. Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, tá? Já vou antecipar. Mas não tem como não falar. Se eu vou analisar esse jogo, eu tenho que analisar que no começo do jogo, nos primeiros minutos ali, tem um pênalti claro, assim. Pênalti claro do Jorginho no Gustavo Gomes, né? Ele empurra o Gomes pelas costas. O Wilton Pereira não apitou, né? Na cara dele, tá? Ele tava bem posicionado. E o VAR também nem chamou pra revisão, sabe? Né? Que o VAR chamou... Não, nem chamou pra revisão. Vamos ver se vai ter áudio disso, viu? Porque... Contra o São Paulo liberaram todos os lances mesmo sem revisão. Vamos ver se vai ter disso daí. Aí depois disso, né, o Palmeiras começa o jogo muito bem. Tem o pisão do Pulgar no Maurício. Só me corrijam se foi antes ou depois do gol, mas de qualquer forma, o pisão do Pulgar no Maurício. A gente pode comparar com aquele do Andrés Pereira? Não pode, porque o do Andrés Pereira, tudo bem que foi um pisão que dava pra ter sido expulso, né, do Andrés Pereira com o Marco Antônio no São Paulo, contra o São Paulo. Só que aquele lá ainda a bola tá em disputa. Do Pulgar no Maurício nem tá em disputa a bola, né? Nem tá em disputa. Então poderia também ou o senhor Hilton apitado ou ter chamado, ou o VAR ter chamado também não teve. Vamos ver se vai ter áudio disso também. Depois, o lance do gol do Flamengo, não tem o que falar. O Rossi bate, teve uma galera falando que o Rossi deu um baita passo. O Rossi errou a batida, tá? Mas é independente, ele errou a batida, caiu bem no Pedro. Pedro fez um bom pivô ali e deu pra Arrascaeta. Aí erro do Palmeiras, né? Não vou colocar a culpa na arbitragem de um erro do Palmeiras. O Palmeiras foi muito mal nesse lance. O Fux ali na marcação do Pedro e, né, ninguém acompanhou o Arrascaeta, ele entrou sozinho, ele fez gol. Depois vamos falar sobre o Carlos Miguel também. E aí o Palmeiras começa, aí o Palmeiras já estava dominando o jogo desde o começo e continua. O Palmeiras não sentiu o gol do Flamengo. E aí o Palmeiras empata com o Vitor Roque, uma polêmica que eu nem sei, eu nem fui ver os flamenguistas, deve estar dando nojo agora, mas o Flamengo perde o Léo Ortiz com lesão, né? E aí o Danilo entra no lugar dele. Só que nesse meio tempo o juiz não autoriza a entrada do Danilo e sai o gol do Palmeiras. Mas depois eu vi que foi o médico do Flamengo que não fez o sinal de substituição. Então o juiz nem tinha visto o Danilo que estava para ser substituído. Então assim, se tiver algum flamenguista chorando desse lance, me desculpa, foi cagada do médico seu, vocês que vejam com ele. O Palmeiras empata o jogo. E aí, cara, cai muito no lance individual. Aí não tem como não falar da arbitragem, porque o segundo gol deles, no lance do pênalti, aí tem a falta, pra mim, falta do Pedro no Fux, o Fux cai, o Pedro, né, sai na frente dele, vai puxar e faz o pisão, ele pisa de fato no Pedro, mas ele já tinha sofrido a falta. Contato de jogo, não foi falta do Pedro, tá bom, mas se você voltar um pouquinho antes, não foi uma jogada muito antes, não. Ali 10, assim, 3 toques antes da bola, o Danilo puxa, o Vitor Roque faz a falta. Então, assim, aquele lance que era pra ter acontecido, porque já era pra ter marcado falta ali no Vitor Roque antes, né? Na cara ali também do Wilton Pereira. Então, aí a gente, gol o Jorginho batendo pênalti, é uma coisa absurda, né? Gol do Flamengo, 2-1, né? E um gol que não aconteceria se a arbitragem tivesse um pouquinho de coragem, né? De não ser caseira, minimamente caseira. E aí depois saiu o terceiro gol do Flamengo, aí realmente erro do Palmeiras. E é o que eu falei, tiveram erros do Palmeiras, não tem como não falar, né? O erro no gol da zaga, do primeiro gol, o erro do terceiro gol. O Palmeiras, com um pouquinho mais de capricho, poderia ter feito até o segundo, ou até mesmo empatado e tal. Só que aí acontece um problema, né? Você vai pro segundo tempo e aí começa a chover muito. Não que a chuva choveu só pro Palmeiras, choveu pros dois lados, mas aí quando você procura o resultado, né, o campo molhado do jeito que tava, acaba atrapalhando. E aí o Palmeiras no final faz o segundo gol com o Gomes. E aí entra o Wilton Pereira, não vou falar que isso interferiu, mas o Palmeiras meio que no desespero tentando mais um lancinho ali no final. 2 faltas claríssimas, ele não marca, né? E aí depois, e acaba o jogo. E aí o Palmeiras obviamente vai reclamar, e aí o Piquerez tomou vermelho. Então o Piquerez, pro final aí de tudo, o conjunto da ópera, o Piquerez ainda foi expulso depois do jogo e já desfoca a gente contra o Cruzeiro. E devemos jogar com o GFT, né? Mas, dito isso, você viu que eu gastei 5 minutos de vídeo falando de arbitragem, porque não tem como. A arbitragem interferiu inteiramente no resultado. Beleza? Pra mim foi isso. Mas o futebol, vamos falar de futebol. A gente tá falando de um 3-2 num jogo fora de casa contra um dos melhores... Pra
pra mim, junto com o Palmeiras, o melhor elenco do Brasil, um 3-2, um gol de diferença com a questão de arbitragem. A gente não tá falando que tomamos uma goleada por questões de arbitragem, diferente do São Paulo, porque o São Paulo, ele perdeu para o Palmeiras e teve sim erros de arbitragem, mas o São Paulo realmente sente os erros, né? Ele deixa de jogar. O Palmeiras não deixou de jogar mesmo com os erros, então o Palmeiras continuou jogando. Então a gente tá falando de uma derrota com um gol de diferença fora de casa com ajuda de arbitragem. Aí a gente, obviamente, começa a projetar, não tem como não. Se os dois forem para a final da Libertadores, num campo neutro, uma arbitragem neutra, acredito que a parada fica mais igual. E acredito que pende um pouquinho mais pro Palmeiras, que o Palmeiras, pra mim, hoje o Palmeiras foi melhor no jogo, mesmo perdendo o jogo. É difícil falar isso, né? Mas eu tô fazendo a minha análise aqui. E não é clubista, porque vocês sabem, já cansei de criticar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi bem no jogo hoje. No segundo tempo deixou um pouquinho, por várias questões, mas ainda assim teve algumas chances. E aí depois acaba fazendo o gol no final com o Gustavo Gomes, né? Mas, cara, é um jogo muito complicado, porque, de fato, eu não achei que o Palmeiras jogou mal, não consigo ficar cornetando. Muita gente cai num erro, porque eu vi muita gente falando, o Pedro está jantando o Bruno Fux, isso. O Bruno Fux teve, de verdade, dificuldades com o Pedro, mas também ganhou vários duelos. É que ficou muito marcado, né? Porque, de fato, teve o lance do gol, que aí, realmente, o Pedro foi muito bem, e o lance do pênalti, mas teve outros lances que o Bruno Fux conseguiu ganhar dele. Aí a gente entra individualmente, né? Falando do Carlos Miguel. O Carlos Miguel tá fora de ritmo. Carlos Miguel tá fora de ritmo, os gols ele não teve culpa, né? Duas jogadas ali cara a cara. Tudo bem, a gente tá acostumado. Aí que entra o negócio, né? A galera critica o Everton, mas o Everton no X1, pra mim, é o melhor do Brasil. Ele nesse X1, tudo bem que poderia ter tomado os gols ali também, mas assim, a gente sabe que não é certeza de gol quando sai no cara a cara com ele, que ele costuma ser muito rápido. E aí eu senti que aí faltou um pouquinho de ritmo pro Carlos Miguel, mas eu não vou culpar ele desses gols, pelo amor de Deus, nem do pênalti. No final do jogo ele comete um erro ali, que quase sai o gol, que aí fica muito claro a falta de ritmo, né? Uma bola que ele nem precisava sair, ele sai, dá o tapa errado e quase sai o gol do Flamengo. Então o Carlos Miguel tá fora de ritmo, né? E assim como o Lomba também tá. O Lomba, tudo bem que jogou algumas partidas, mas acho que foram 4. Então, sim, é uma parada que a gente teria que enfrentar, né? Agora, provavelmente, o Carlos Miguel deve jogar também contra a LDU, depois, e aí com a altitude, depois deve jogar contra o Cruzeiro. Então, assim, ele vai ter que pegar ritmo jogando e tendo muita coisa difícil pra fazer. Defesa com altitude, depois o Cruzeiro, que é um baita time também. Pois é, galera, esse é o vídeo aí, esse foi o vídeo, né? É até estranho a gente ver os palmeirenses reclamando de arbitragem, né? Porque o tanto que eles foram ajudados, a gente fica até agora sem entender, porque é engraçado, né? É engraçado. Quando foi contra o São Paulo, a gente não viu ninguém reclamando, né? Ninguém estava reclamando quando a arbitragem praticamente deu a vitória para o São Paulo, para o Palmeiras contra o São Paulo, né? Isso não aconteceu. Aí agora eles querem dizer, né? Sendo que o Flamengo foi prejudicado ainda nesse jogo. Foi prejudicado. Mas enfim, né? Acho que isso não apaga a vitória do Flamengo. Em nenhum momento o Flamengo foi superior ao Palmeiras. O Flamengo conseguiu produzir mais do que o Palmeiras. E quem se destacou mesmo foi o Pedro. Então não tem o que reclamar. Acho que eles estão chorando demais, né? Com relação a isso. Estão chorando sim. E creio também que eles estão com medo de perder, né? Perder aí o Campeonato Brasileiro, porque agora o Flamengo vai ganhar mais confiança e o time que perdeu, que é o Palmeiras, vai ficar, né, com medo do que pode acontecer. Então, pra mim, tá cheirando muito mais a isso, né? Medo de serem... de perder a liderança, né? E aí o Flamengo passar a assumir. Mas, enfim, né? Esse foi o vídeo. Créditos na descrição. Tamo junto. Até o próximo. Fui.